Bom dia a todos. Começando mais um Clube do Artigo hoje. Meu nome é Luiz Gustavo, sou R2 da Cardiologia Pediátrica. Então, o artigo de hoje é a continuação então, do trabalho apresentado pela residente Aline há 15 dias, né, a segunda parte. O artigo é esse, Evaluation and Management of Child and Adult with Fontan Circulation. A Scientific Statement from American Heart Association. Então, a Aline apresentou, o término da apresentação dela foi a parte de disfunção hepática, né? A gente continua, então, aqui agora com a parte de disfunção renal, dessa declaração, né? Desse trabalho sobre Fontan. Então, cerca de 20 a 25% do débito cardíaco em repouso ele é destinado aos rins, aos nossos rins. Então, tem muitos fatores que podem contribuir para uma disfunção renal, principalmente nesses pacientes de Fontan. Então, o que a gente chama de múltiplas exposições. Entre elas seriam todas as medicações que a gente usa, que acabam sendo nefrotóxicas, fatores inflamatórios e pró-inflamatórios, principalmente pós-circulação extracorpórea, os contrastes iodados. Essas crianças elas realizam diversos exames de imagem, cateterismo, enfim, que utilizam contrastes que são nefrotóxicos, além da própria cianose crônica que esses pacientes têm. Os fatores então, pós-cirúrgicos que contribuem para essa disfunção renal estão ligados principalmente à hemoglobinúria pós-SEC e ao baixo débito cardíaco, né? Aquela síndrome de baixo débito cardíaco que essas crianças podem apresentar no pós-operatório. Tudo isso causando então uma diminuição desse débito cardíaco e diminuindo mais ainda o aporte renal de sangue, fazendo esses rins sofrerem. Cerca de 40% então dos Fontans eles terão injúria renal aguda. Considerando apenas os pacientes jovens, 10% terão algum tipo de injúria renal, sendo que 1/3 dos pacientes aí jovens, adultos jovens, né, maior de 18 anos, eles apresentam um quadro de albuminúria, que determina algum tipo de lesão renal. Então, ocorre um decréscimo na taxa de filtração glomerular. Então, quando é constatado esse decréscimo na taxa de filtração, então a gente pode dizer que tem um pior prognóstico nesses adultos com cardiopatia congênita. Um biomarcador importante que a gente tem hoje em dia para avaliar doença renal e doença cardíaca também é a cistatina C, que é esse CST3. Então, no trabalho, falo de vários estudos que compararam, né, a cistatina versus a creatinina, que a gente usa o clearance de creatinina. E a cistatina ela seria mais fidedigna para esse tipo de população, principalmente porque a creatinina está relacionada à massa muscular, que por muitas vezes nessas crianças, nesses adultos, ela está reduzida. Então, a gente estaria subestimando esse clearance dessas crianças. O trabalho traz como o que a gente já sabe, né, não da parte de Fontan, mas de uma maneira geral, que os IECAs, né, os captopril, enalapril, enfim, eles são possível fator de proteção renal. Eles ajudam a diminuir a albuminúria. Então, de certa forma, tem uma proteção renal desses pacientes, então teria uma importância. Outro meio de avaliação que a gente tem seria o índice de resistência renal. Seria como avaliar a resistência vascular renal. Isso é feito através do ultrassom. Então, no qual é aferido o pico sistólico desse fluxo na artéria renal e a velocidade diastólica final da artéria renal. Então, o índice normal seria até 0,6. O índice maior ou igual a 0,81, ele então vai refletir uma maior gravidade, tanto da insuficiência cardíaca, quanto da função hepática e renal, além, claro, de intolerância à glicose e mortalidade geral. Então, é um índice bastante importante para a gente. Nós temos alguns marcadores séricos e urinários que a gente pode lançar a mão
para avaliar a função renal. Então, o sérico seria a creatinina, a ureia, a própria cistatina C, que eu havia dito anteriormente. Os marcadores, então, biomarcadores urinários, seriam a relação albumina-creatinina na urina, essa molécula KIN1, que é Kidney Injury Molecule 1, que está relacionado à injúria. São moléculas mais difíceis de dosar, né? A KIN1, o NGAL ou o NAG, são tudo moléculas diretamente relacionadas à lesão renal e são mais específicas. E elas vão ajudar o quê? A distinguir o tipo de injúria renal, se é tubular, se é intersticial. Então, a criança já tem a injúria renal e a gente vai conseguir saber o que está causando, qual é a injúria que esse rim está sofrendo. Bom, na parte de disfunção de órgãos, então termina com a disfunção renal, a partir de aqui a gente começa já a avaliar a parte de crescimento, saúde óssea e desenvolvimento físico desses pacientes de Fontan. Então, são pacientes que possuem uma massa magra reduzida, então ela é anormalmente baixa, isso causa um decréscimo na performance física desses pacientes. Além disso, a vitamina D também é igualmente baixa, então pode ser tanto por alteração de absorção intestinal, quanto por alteração da perfusão renal, que eu havia dito anteriormente, que está relacionado intrinsecamente à produção da vitamina D. E isso tudo faz ter uma redução no desenvolvimento cortical desses ossos. E isso também está ligado diretamente, principalmente à massa magra. Quanto menor essa massa magra, menor o desenvolvimento cortical, visto que foi estabelecido que a musculatura ela é importante, ela é crucial para esse crescimento, pela espessura cortical desses ossos. Então, ocorre também o hiperparatiroidismo secundário nesses tipos de paciente. Isso também vai contribuir para a desmineralização óssea. Então, são vários fatores que atingem a massa óssea desses pacientes, que pode, fazendo ocorrer uma osteopenia e até fraturas, diminuição de estatura e, consequentemente, do desenvolvimento físico. Foi observado uma relação que existe entre os mediadores de hormônio de crescimento e grau de insuficiência cardíaca. Então, os mediadores seriam o IGF-1 e o IGF-BP3, que são o Insulin Growing Factor, que são mediador relacionados à insulina, que são fatores de crescimento, a parte de hormônio de crescimento, e relacionados com o BNP. Então, eles têm uma relação negativa. Então, ou seja, observou que os pacientes que têm um aumento do BNP, no caso de uma insuficiência cardíaca, eles vão ter circulante no sangue, séricos, uma menor taxa desses hormônios, desses mediadores. Outro fator importante é a obesidade. Por mais que a gente saiba que, na maioria dos nossos pacientes, eles são o oposto disso, né? A maioria são extremamente magros, mas o próprio trabalho diz que muitos dos pacientes de Fontan, eles, se não estão no momento da cirurgia com algum sobrepeso, eles vão desenvolver ao longo do tempo, principalmente por questão de diminuição de aptidão física e outros fatores psicossociais associados. Então, a obesidade por si só é um fator negativo único que vai contribuir principalmente para a insuficiência cardíaca. Então, através dela vai ocorrer um aumento da resistência vascular pulmonar, um aumento da massa ventricular, disfunção diastólica e pode ocorrer até fibrilação atrial e hipertensão arterial sistêmica. Além disso, ela está relacionada à doença hepática não alcoólica, aumentando assim o risco de câncer. Doença hepática é que esses pacientes por si só já têm pela própria fisiologia tem disposição, né, pela própria fisiologia do Fontan. Então a obesidade iria ajudar a piorar essa questão hepática. Cérebro e função neurocognitiva dos pacientes de Fontan. Então, causas potenciais para injúria cerebral nas cardiopatias congênitas.
elas são cumulativas e interativas. Então, são vários fatores, né? Então, isso a gente pode extrapolar para não só os pacientes de Fontan, mas sim para praticamente todos os pacientes com cardiopatia congênita, e lógico que os de fisiologia univentricular que evoluem para Fontan, esses fatores têm mais importância. Então, pode variar desde anormalidades genéticas, as mesmas anormalidades que causam alterações estruturais cardíacas em outros órgãos do corpo, vai poder também acarretar o cérebro desses pacientes. A própria alteração na circulação fetal intraútero ainda, causando uma hipóxia cerebral e atrapalhando o desenvolvimento cerebral ainda desses fetos. As múltiplas cirurgias que esses pacientes têm ao longo da vida, assim como o cateterismo, né, os procedimentos, isso tudo causando um risco da lesão hipoxo-isquêmica, com macro ou microembolias, a própria cianose crônica e a nutrição inadequada. Tudo isso são fatores que ajudam a piorar o desenvolvimento cerebral e a função neurocognitiva. Foi observado também que as anormalidades na maturação do cérebro, tanto no que se diz respeito a crescimento volumétrico, quanto a parte de substância branca, começam na vida fetal. Então, aqui tem um exemplo de algumas das lesões comumente encontradas nesses pacientes. Seriam a leucomalácia periventricular, atrofia generalizada, a ventriculomegalia, a gente pode observar também, além de hemorragia intracraniana, que pode ser tanto aguda quanto crônica. Isso a gente observa, né, aqui na UTI, por exemplo, com o ultrassom craniano que a gente pega, esses pacientes que têm baixo peso, prematuridade, isso tudo aumenta o risco dessas lesões que vai acarretar no pior desenvolvimento neurológico. Então, esses pacientes, à medida que eles vão crescendo, a nossa avaliação dele neurocognitiva vai ser observado um QI baixo e uma baixa velocidade de processamento cognitivo. Então, eles possuem uma baixa capacidade acadêmica em leitura, principalmente em matemática, além de habilidades visuais e espaciais reduzidas. E memória de trabalho, aquela memória em que ele guarda uma informação para ser usada posteriormente. Funções executivas também vão estar prejudicadas. Tem um aumento de um transtorno de déficit de atenção, uma desordem de déficit de atenção e hiperatividade nesses pacientes, além de problemas sociais e cognitivos. Nos testes que avaliam, então, a habilidade de interpretar emoções, eles tiveram os piores scores. Então, essas pessoas, esses pacientes, eles não conseguem lidar muito bem com as situações sociais e relacionamentos, tanto porque não conseguem avaliar muito bem as suas próprias emoções, quanto avaliar a emoção dos demais. Então, eles possuem um comportamento semelhante ao autismo, né? Que no inglês eles falam de autismo-like. Mudanças psicossociais. Então, muitas crianças e os adolescentes com cardiopatias congênitas, em geral, eles estão sob risco de mau ajustamento social. Então, eles não se encaixando, traduzindo ao pé da letra assim, na sociedade de hoje em dia. Por conta disso, eles têm um desenvolvimento de ansiedade muito importante e, como havia dito anteriormente, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E os fatores que desenvolvem esses piores desfechos psicológicos e sociais foi constatado sendo sexo masculino, baixo peso ao nascer, uma hipotermia profunda na parada circulatória prolongada, por exemplo, entre outros. Mais da metade desses pacientes, eles têm uma preocupação com a saúde, com o emprego e com a vida independente, né? Eles pensam nisso. Então, a gente já percebe, por exemplo, no ambulatório, os adolescentes já vão ficando com mais idade, já vão pensando, assim como todas as pessoas. Então, por conta disso e pelo problema de base desses pacientes, eles vão desenvolver mais sintomas depressivos, ansiedade ou embotamento, né? Isso tudo faz a piora na qualidade de vida.
Então, planejamento e cuidados para esses pacientes. Como que a gente deve planejar os cuidados? Então, adolescentes e adultos. Aqui eu copiei até do artigo, eles fizeram uma promessa a si mesmos de que permaneceriam vivos o maior tempo possível, apesar de terem incertezas quanto ao futuro. Então, isso aqui é como pensam esses pacientes, esses adultos. Então, é importante que os familiares, os pacientes e nós, os profissionais de saúde, nós estejamos bem preparados para a morte prematura que esses pacientes vão enfrentar. Por mais que hoje em dia eles estão vivendo mais tempo, a gente sabe que eles ainda assim têm uma morte prematura. Então, a gente tem que se preparar e tem que lidar com essas questões com esses pacientes. Então, eles devem ser encorajados a decidirem sobre suas preferências de cuidados médicos e paliativos. Devem ser tratados rotineiramente, idealmente em um momento no qual eles não estão tão doentes assim, né? No momento que eles possam, então, expressar os seus desejos em um ambiente menos estressante. Então, é importante, por exemplo, ambulatorialmente, a gente retratando, ouvir o que esses pacientes têm a dizer e conversar com os familiares e com eles, porque à medida que eles vão crescendo, né, adolescentes, adultos, eles já têm poder de decidir sobre os procedimentos que eles vão ser passados, o que vai ser feito. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, aspectos únicos e mudanças no adulto. Então, apesar de uma fisiologia extraordinária, que esses pacientes que não parece ser compatível com as experiências normais dos adultos, né? Então, uma fisiologia totalmente anormal, então muitos vão levar uma vida adulta praticamente normal, né? Os problemas médicos que não são cardíacos, eles vão ocorrer com mais frequência na idade adulta. Então, os adultos têm mais problema de qualquer outra parte do corpo, assim, não só o uso de Fontan, isso de maneira geral. Então, e até mesmo um problema simples, para a gente conseguir manejar, ele pode ser complicado, por conta da hemodinâmica desse paciente que está mais prejudicado. Bom, então, em um estudo de mortalidade, comparando a expectativa de vida normal nos Estados Unidos, por exemplo, eles compararam um paciente de Fontan de 40 anos com um paciente sem cardiopatia congênita de 75 anos, por exemplo. Eles teriam um risco de morte equivalente. Então, conversão do Fontan e revisão cirúrgica. Então, o que é isso? Os adultos de hoje em dia, eles são um grupo de pacientes que se submeteram na época a operações atriopulmonares de Fontan, né, a maneira antiga. Então, hoje em dia, a gente sabe que está sendo usado mais o condutor extracardíaco, enfim. Mas, logo no início, não era assim que era feito. Então, muitos dos adultos de hoje têm essas alterações nos átrios, principalmente. E aí tem algumas indicações para a gente converter esse Fontan. Converter, então, o quê? Nesse conduto extracardíaco. Algumas delas são arritmias atriais, por exemplo, de difícil controle, coágulos atriais também com difícil controle, apesar de coagulação, de anticoagulação, e distúrbios hemodinâmicos, e aí o trabalho cita como, por exemplo, a regurgitação da válvula atrioventricular, né, a insuficiência da válvula atrioventricular, que vão requerer uma intervenção cirúrgica. Então, nesse caso, já é feita a conversão do Fontan. Contracepção e gravidez é outro assunto que a gente precisa de se tratar muito bem com esses pacientes, principalmente no ambulatório e com a família. Então, a gente tem poucos dados hoje em dia sobre o impacto cardiovascular a longo prazo dessas alterações circulatórias da gravidez. Então, a gente sabe que ocorre principalmente uma sobrecarga volumétrica e, apesar de tudo, existem alguns pacientes, algumas gestantes que têm Fontan, mas, do ponto de vista de estudos, a gente ainda tem muito poucos dados. Então, as complicações maternas que sabe-se que são mais comuns variam desde arritmias
até insuficiência cardíaca por conta dessa sobrecarga de volume e complicações tromboembólicas, que a gravidez por si só, né, por questão hormonal, já vai predispor essas gestantes. Isso pode ocorrer em até 25% dessas mulheres. E outro fator importante é que ocorre altas taxas de aborto. Tem um dos estudos que avaliaram alguns artigos nos Estados Unidos que metade das gestantes avaliadas tiveram abortos, pacientes de Fontan. Por isso a gente tem que ter um aconselhamento sobre essa gravidez. Então, levando em conta o estado cardiovascular do paciente, o estado hepático, o risco tromboembólico e também, lógico, o potencial hereditário da cardiopatia congênita, né, dessa mãe. E o potencial para uma diminuição a longo prazo da função cardiovascular como resultado da gravidez. Então, tudo isso tem que ser levado em conta e passado para esse paciente, né, no caso de uma decisão por uma gravidez. Como muitos pacientes têm abortos espontâneos, então hoje em dia a gente tem várias outras formas de ter essa gestação. Então, por exemplo, a gravidez com manipulações hormonais, por exemplo, que são necessárias para a forma de reprodução assistida, nesse tipo de paciente de Fontan, elas podem ser mal toleradas, por conta do quê? Dos hormônios que vão ter um potencial de trombose e alteração do volume sanguíneo. Além de que também esse tipo de gravidez pode ter um risco de embriões múltiplos. E aí, isso vai acarretar ainda mais a piora na carga hemodinâmica dessa paciente. Então, estratégias de vigilância e uma proposta de esquema que o trabalho nos traz para monitorar um paciente com Fontan. Então, hoje em dia, a gente tem evidências insuficientes para desenvolver e para classificar as recomendações ou mesmo para apoiar as recomendações já existentes de exames específicos, como para frequência, intervalo desses exames, por exemplo, nessa população. Isso conforme definido pelas diretrizes da American Heart Association. Então, está sendo levantado ainda bastante evidência, está sendo programado isso, mas a gente não tem definido nada sólido para um acompanhamento clínico desse paciente. Existem vários trabalhos, e aqui esse trabalho ele vai nos trazer uma ideia para ser seguido. Então, um exame para avaliar as consequências cardiovasculares e de órgão-alvo desse paciente são importantes, então eles devem ser encorajados como parte do cuidado geral e até da alta qualidade desse paciente. Então, nesses exames, nesses testes que a gente tem que ter e a frequência deles para esse paciente, eles vão estar relacionados intimamente com a idade, né? Então, a gente tem que levar em conta crianças, adolescentes e adultos. Então, não vão ser com a mesma frequência que a gente vai pedir um determinado exame para uma criança ou para um adulto, por exemplo, e eles vão mudar conforme o paciente passa, então, por essas fases da vida. E conforme surgem as complicações também. Então, os padrões eles vão mudar ao longo dos próximos anos, né? Eles devem mudar à medida que surgem mais estudos colaborativos e evidências de qualidade melhor, de alta qualidade, então, que vão orientar a seleção desses exames. O trabalho nos traz, então, um exemplo a ser seguido, e ele diz que o mais importante seria tentar padronizar nos centros uma forma de acompanhar esses pacientes. Porque padronizando a gente consegue, depois, com os estudos, fazer uma comparação e ver o que seria melhor para cada paciente. Então, os tipos de exames que podem ser lançados mãos, por exemplo, a avaliação do paciente ambulatorial, avaliação física, crianças, seria de 6 a 12 meses, a cada 6 a 12 meses, adultos e adolescentes também. O eletrocardiograma, por exemplo, crianças a gente deveria pedir a cada 6 a 12 meses, aliás, todos, né? Tanto o eletrocardiograma quanto a avaliação. O ecocardiograma, esse sim, é uma vez ao ano, pelo menos. A avaliação de Holter para arritmia. Em crianças, a gente pode lançar mão a cada 2 ou 3 anos, adolescentes
a cada 1 ano ou 2 anos no máximo, assim como no adulto. Teste de estresse e exercício, né? Teste ergométrico, teste cardiopulmonar, em crianças a cada 2 a 3 anos, e em adolescentes a cada 1, no máximo 3 anos também, e adulto no máximo em 2 anos, a cada 2 anos. Dosagem do BNP sérico, pelo menos alguma vez na criança, e nos adolescentes e adultos a cada 1 ano, 3 anos no máximo, 2 no adulto. Ressonância cardíaca, quando pedir. Isso é de maneira geral, tá, gente? Isso aqui não está levando em conta a clínica desse paciente, é só para exemplificar. Então, a ressonância, pelo menos a cada 3 anos no caso de criança, 2, 3 anos no caso de adolescente ou de adulto. A tomografia, essa sim é somente indicada de acordo com a clínica desse paciente, assim como o cateterismo no caso das crianças. Já no caso de adolescente e de adulto, o ideal seria realização de cateterismo pelo menos a cada 10 anos. Não sei se dá para enxergar muito bem aí. Essa tabela, o livro traz 3 tabelas igual a essa, né? Mais 2 igual a essa. Essa é com relação a crianças, o segmento de crianças. Então, é uma ferramenta que eles nos trazem para exemplificar. Então, aqui nessa primeira coluna, seria para avaliação dos sistemas, dos órgãos. Então, parte hepática, renal, linfática, endócrino, metabólica, hematológica, pulmonar e neurológica. Então, o que de básico a gente tem para pedir para esses pacientes, para essas crianças? Para a gente avaliar a função e lesão hepática, a gente tem exames metabólicos em geral, né? Glicemia em jejum, etc. Controle de plaquetas e gama-GT sérica. Isso de uma forma básica. Se a gente for pormenorizar esses exames, então aprofundar mais, a gente poderia lançar a mão do tempo de protrombina, o INR, fatores fibrinolíticos biomarcadores séricos, alfa-fetoproteína sérica, ultrassom abdominal e colesterol total sérico. Isso seriam de básico e aqui pormenorizado. Para a investigação de alguma suspeita, de algum sintoma mais, aí a gente poderia lançar a mão de exames de imagem, tanto ressonância quanto tomografia, para avaliar o fígado. Esse aqui é um ultrassom ou ressonância para avaliação de função e tecido hepático. E, por fim, a biópsia hepática. A mesma coisa para o rim, aqui embaixo. A gente tem como rotineiramente dosagem de ureia, creatinina, cistatina C. A gente pode lançar a mão de análise albumina-creatinina, né, a relação de albumina-creatinina para estimar a taxa de filtração glomerular. E em pacientes com sintomas, os sinais de injúria renal, aí sim, ultrassom com Doppler para avaliação de perfusão renal. E no caso, um exame de imagem para avaliação de função glomerular, né, que são exames nucleares. A avaliação do sistema linfático, a gente lança a mão de albumina, total, proteína, né, os linfócitos, a contagem de linfócitos absolutos, imunoglobulina sérica, total alfa-1 antitripsina, e, no caso de investigação, aí teria exames de imagem específicos para a parte linfática. Endócrino metabólica, a própria dosagem da vitamina D, como havia dito anteriormente, que neles são reduzidos, o cálcio sérico e, principalmente, isso aqui na criança e no adolescente, o estágio de Tanner, que são aquele estadiamento para avaliação do desenvolvimento dessas crianças. Assim, a gente tem também exame de densitometria óssea, dosagem de hormônio de paratireoide e avaliação nutricional, consulta nutricional desses pacientes. Parte hematológica e todo o perfil sérico desse paciente, todo o perfil de hemoglobina, células vermelhas, hematócrito, perfil de ferro desses pacientes é importante, e fatores de coagulação.
Para avaliação de pulmão, a gente tem a radiografia de tórax e exames de função pulmonar, que é feito pelo pneumologista. E a parte neurológica, existem vários testes para avaliação de neurodesenvolvimento e da parte psicológica. E, em último caso, um exame de imagem cerebral, como, por exemplo, a ressonância, para uma avaliação já de uma lesão possível. Então, esses são exemplos de exames que a gente tem para avaliação de todas as funções, todos os órgãos e sistemas desse paciente. As próximas tabelas vão ter os mesmos exames, então eu não vou ficar lendo, mas aqui a gente tem a tabela do adolescente, então é importante desse trabalho é isso, que a gente tem separado de cada perfil de paciente o que a gente poderia lançar a mão para avaliação desses sistemas. A diferença entre uma tabela e outra é o quê? É que quanto mais vai passando a idade, então, de criança para adolescente para adulto, o básico que a gente tem que pedir para uma avaliação vai sendo mais rigoroso. Então, chega no adulto, que a gente tem que lançar a mão já no início, já de exames de imagem hepática, por exemplo, e a última seria a biópsia, mas aqui a gente já poderia fazer ultrassom, fazer ressonância, tomografia, dosagem de mais... dosagem da parte de coagulograma, colesterol total, fração já mais no início, isso mais de olho, porque muitas vezes a alteração nesses sistemas elas começam insidiosa e silenciosamente, e é importante, como a gente já sabe que o adulto, com o passar da idade, né, quanto mais tempo pós estabelecer o Fontan, a fisiologia de Fontan, mais chance ele tem de já ter alguma lesão desses órgãos. Então a gente tem que ficar mais atento com isso. Isso é importante estar em mente. Exercício, então, um meio para avaliação e como uma terapia também. Então, exercício físico para esses pacientes. Eles vão ter uma baixa capacidade, principalmente por limitações que são cardíacas quanto extracardíacas. As cardíacas, a gente tem o quê? Resposta cronotrópica que são prejudicadas. Então, eles não conseguem aumentar o débito cardíaco do lado direito durante o exercício, né? Durante o esforço. Ele não tem esse ventrículo subpulmonar, né? Então ele tem um déficit de bomba. E tem uma limitação também da reserva vascular pulmonar. Limitação extracardíaca, aí já teria problemas pulmonares restritivos, se ele tiver tido uma toracotomia ou qualquer outra lesão pulmonar, massa muscular esquelética reduzida, então ele tem sarcopenia, e o descondicionamento físico por si só. Além de, claro, que a hipoxemia do repouso e do esforço, ela também pode ser relevante. Então, a gente tem que levar em consideração a isso. Então, como teste, pode lançar a mão do teste cardiopulmonar, né? Que ele pode ser útil para quantificar a capacidade máxima de exercício desse paciente e pode ser usado para inferir o motivo pela qual esse paciente tem uma limitação. Então, parâmetros prejudicados desse teste cardiopulmonar, eles vão estar associados ao aumento do risco de hospitalização desses pacientes. Então, uma piora na qualidade de vida. E uma deteriorização também nesses parâmetros, em estudos seriados, identifica uma população que tem um risco aumentado para eventos cardiovasculares posteriormente. O conhecimento, então, detalhado dos fatores que contribuem para a limitação do exercício, pode surgir uma estratégia terapêutica potencial a ser considerada. Então, é um teste, um exame muito útil para a gente, porque através dele a gente consegue saber o que a gente precisa fazer para esse paciente melhorar sua qualidade de vida e a parte hemodinâmica. Então, por exemplo, fechamento de fenestração para aqueles pacientes que vão ter uma hipoxemia excessiva durante o esforço físico, ou uma estimulação atrial para aqueles pacientes que têm uma incompetência cronotrópica importante. Então, tudo isso pode ser feito. Então, o exercício como treinamento e como reabilitação. Então, a gente já sabe que o retorno venoso periférico ele é importante para esses pacientes. E o aumento na massa muscular, ele vai aumentar esse periférico, né? Ele vai aumentar esse retorno venoso. Então, isso influencia na pré-carga cardíaca. Por isso que treinamento de resistência muscular eles são os mais indicados para esses pacientes. Ao contrário de
treinamento aeróbico, né? O treinamento aeróbico ele tem sido menos encorajado, esses pacientes toleram menos esse tipo de exercício e não tem tanto acréscimo na hemodinâmica. Mas o treinamento muscular, esse sim tem. Então, ele aumenta a massa muscular, aumenta o retorno, aumenta o débito cardíaco e até a VO2 máxima nos pacientes adultos. Treinamento muscular inspiratório também, na parte torácica, ele diz aqui, feito por 6 semanas, ele pode melhorar tanto o débito cardíaco no repouso, quanto a eficiência ventilatória durante o exercício físico. Então, isso também é importante. Mas é treinamento muscular, não é aeróbico. Então, ele parece ser, de certa forma, seguro, né? Então, esse trabalho, ele nos traz uma revisão de 23 artigos sobre treinamento de exercício físico, e nesses 23 artigos ocorreu apenas 3 eventos adversos em mais de 200 participantes, e todos esses eventos foram transitórios. Então, de certa forma, a gente tem uma segurança para esses pacientes. E a qualidade de vida, obviamente, melhorou com o treinamento de exercício físico. E os principais benefícios é a melhora da força muscular e do volume sistólico. Estratégias de manejo desse paciente. Então, manejo farmacológico tem como objetivo amenizar, prevenir e tratar as complicações desses pacientes que têm fisiologia de Fontan. Então, os alvos são a função ventricular sistólica e diastólica, o remodelamento ventricular e a resistência vascular pulmonar e sistêmica, além de complicações específicas, como, por exemplo, a enteropatia perdedora de proteína, fibrose hepática e trombose. Então, em relação à resistência vascular pulmonar, a gente tem diversos medicamentos, como, por exemplo, os inibidores da fosfodiesterase, né, o sildenafil, o tadalafil, os antagonistas de receptor de endotelina, que são a ambozetana ou ambizetan, e, por último, as prostaciclinas, né, que a gente tem como componente o iloprost. Então, também uma revisão sistemática recente, essa terapia farmacológica para os pacientes de Fontan, que examinou 9 estudos, com um total até de 267 pacientes. Desses 9 estudos, 8 usavam vasodilatador pulmonar. Então, 4 usavam sildenafil, 3 bozetana e 1 apenas com iloprost. Então, a maioria, assim, a questão é que a maioria desses estudos foram pequenos e de curto prazo, mas eles observaram uma tendência de impacto positivo na capacidade de exercício e hemodinâmica desses pacientes. Então, ainda tem vários estudos grandes acontecendo para explicar melhor, para entender melhor esses medicamentos, essa fisiologia, mas já observou esse impacto positivo. Com relação à trombose desses pacientes, então ela é uma causa importante de morbidade, né? Pode levar a embolia pulmonar e acidente vascular cerebral. E a gente sabe que a estase venosa, por conta de uma ausência de bomba para o retorno venoso sistêmico, ela seria uma das causas principais e com risco até para o sistema de Fontan. A gente tem que levar em conta que esses pacientes eles podem ter alterações hereditárias ou intrínsecas dos fatores de coagulação. E isso vai reduzir a reserva no sistema de coagulação desse paciente e até mesmo estímulo, como uma circulação extracorpórea ou passagem de um cateter central, pode desencadear um sangramento, um risco maior de sangramento ou de trombose. Além da perda de fatores de coagulação, né, pela enteropatia perdedora de proteína, por exemplo, ou a deficiência de síntese, no caso de uma insuficiência hepática. Isso tudo vai aumentar as complicações tromboembólicas ou hemorrágicas. Então, tanto agentes plaquetários quanto anticoagulantes têm sido usados, né? Então, a superioridade do AS em relação à varfarina, ela permanece ainda obscura. Então, foi observado em mais de 20 estudos observacionais, então ainda não tem um dado para falar que um é melhor do que o outro. Porém, tem um pequeno ensaio que o trabalho cita sobre do AS versus a varfarina, que mostrou a maior deposição de material, ou seja, de trombo, provavelmente, dentro do Fontan, para os pacientes que usaram AS. Então, esse trabalho falou mais a favor da varfarina. Mas a gente não pode afirmar com certeza a superioridade de um em relação ao outro.
O que se sabe por esse trabalho é que as diretrizes atuais, elas sugerem, né, então é importante que elas sugerem que é razoável para todos os pacientes com Fontan receberem a aspirina. E aí a anticoagulação, ela ficaria reservada só para aqueles que já têm um fator de risco presumido de trombose prévia ou para os pacientes mais velhos. Hoje em dia, a gente tem anticoagulantes orais novos, né, anticoagulantes diretos, que são mais recentes, estão sendo estudados ainda e aplicados na população, principalmente adulta, e agora já estão partindo para a população cardiopediátrica. E eles são uma alternativa atraente à varfarina, por exemplo, só que a gente ainda não tem uma eficácia, uma segurança comparativa no momento, mas seria uma opção. Suporte circulatório mecânico. Então, a importância desse suporte circulatório mecânico, uma terapia potencial para um ventrículo único, ela é evidente. Por quê? Por que é importante se pensar nisso? Porque a população está envelhecendo, a população de Fontan, e a gente tem uma escassez de órgãos doadores para o transplante. Então, em algum momento da vida, esses pacientes vão precisar de um transplante, ou, no caso, né, se já houver essa tecnologia, um suporte mecânico. Então, os que existem hoje em dia, esse suporte hoje em dia que existem, eles são biventriculares, eles não são univentriculares. Então, eles são adaptados para os pacientes de Fontan, mas não são ainda o ideal. E, então, os resultados ainda são relativamente pobres com esses pacientes, que são poucos que usam. E, normalmente, quando é usado, é para uma ponte para o transplante, né? Então, no Fontan, a gente precisaria que se desenvolvesse um dispositivo de assistência cardiopulmonar, né? Que seria uma assistência circulatória do lado direito, com baixa pressão e muito especializada. Isso não existe. Então, o uso da terapia, como eu disse, ela é limitada, né? E é usado como ponte para o transplante hoje em dia. Falando do transplante cardíaco, a gente tem muitas controvérsias no que se diz respeito à indicação, contraindicação e qual é o momento ideal para realizar esse transplante. Por que isso? Porque a gente sabe que o Fontan os pacientes de Fontan têm muitas comorbidades. Então, com o aparecimento dessas principais comorbidades, o prognóstico torna-se cauteloso. Então, por exemplo, disfunção renal e disfunção hepática, que são comuns nesses pacientes, elas vão modular ainda mais os resultados. Então, assim, vai pesar a favor de uma contraindicação, provavelmente, de um transplante. As decisões, então, de listar ou não, elas são feitas de maneira específica para cada centro. Então, avaliando o que? A morbidade específica desse paciente, a função ventricular sistólica, diastólica, insuficiência da válvula ventricular. Isso tudo para estimar o prognóstico e comparar com o prognóstico do transplante. Tem que pesar o risco-benefício. Esse paciente vai ter um melhor prognóstico com o transplante ou sem o transplante. É isso que tem que ser levado em conta. E, hoje em dia, os pacientes que têm o Fontan, a principal indicação seria disfunção sistólica ventricular, né? Então, a gente listaria ele com base na gravidade de sintoma de insuficiência cardíaca, fração de ejeção e a trajetória clínica. Essa é a principal indicação. Então, existe um centro, uma base de dados nos Estados Unidos, que é o Pediatric Heart Transplant Institute, que é um banco de dados multicêntrico, que tem relatórios iniciais, quando ele surgiu, que mostrava uma sobrevida de 1 ano após o transplante de 76% para os pacientes de Fontan e 91% para os outros indivíduos sem cardiopatia congênita. Então, para você ver a diferença, né, entre uma pessoa que tem uma cardiopatia congênita e os que não têm e a sobrevida. Hoje em dia ocorreu uma melhora, né? Então, assim, a sobrevida é em torno de 89%, que é bem semelhante à população de controle. E a ideia é isso ir melhorando com o passar do tempo. Existem ainda algumas lacunas no conhecimento, né? E os objetivos e próximos passos, quais que seriam? Então, a inovação cirúrgica, ela levou a um caminho de sobrevivência para os pacientes, para as crianças que nasceram com um único ventrículo. Então, a população de indivíduos com morbidade e necessidade médica são crescentes. Isso leva a custos altos para a saúde que vão continuar a aumentar.
Então, para a gente enfrentar esse desafio e proporcionar uma qualidade e duração de vida normal aos pacientes com FONTAN, uma série de lacunas a gente precisa preencher com uma série de objetivos alcançados. Então, a melhor compreensão da ciência básica e da biologia do ventrículo único é preciso. Então, por isso que é importante a gente continuar estudando e avaliando o porquê desse ventrículo único, como ele é formado, a parte embriológica, o fundo genético, para a gente tentar achar uma causa base e compreender melhor o porquê disso tudo, além de uma compreensão melhor, então, da própria fisiologia do FONTAN. A gente sabe muita coisa hoje em dia, mas a gente também sabe que tem muita coisa que a gente não conseguiu correlacionar o porquê que ocorre. A gente sabe que ocorre, mas a gente não conseguiu achar o porquê que ela ocorre. Então, isso a gente pode, por exemplo, falar da lesão de órgão-alvo. A gente sabe que o aumento da pressão venosa vai ter aumento de lesão hepática, vai ter aumento de síndrome perdedor de proteína. Então, está relacionado, por exemplo, com o sistema linfático. Mas a gente não sabe exatamente por que algumas crianças têm e outras não, já que todas vão ter aumento da pressão venosa. Então, tem algum gatilho, alguma coisa aí que existe que a gente ainda não descobriu e a gente precisa de mais estudos. Estratificação de risco desses pacientes. Então, existe uma carência de métricas palpáveis para os pacientes, então, de exames, de dados para esses pacientes. Essas métricas elas vão fornecer capacidade de estratificar o risco e avaliar um prognóstico melhor para esse paciente, assim como o melhor momento para indicar as terapias. Então, a gente precisa de um esquema de estratificação validado e para a gente conseguir usar validado assim, com base em vários recursos que a gente tem, né? Por exemplo, avaliação morfológica, funcional, índice de aptidão cardiopulmonar e estimativa de funcionalidade de órgão-alvo. Então, a gente precisa de um esquema para a gente saber qual o melhor momento para indicar cada tipo de terapia e quando ou não se indicar. Isso também carece e precisa de mais estudos. Mensagem, então, para o paciente, para os pais e para os familiares que esse trabalho nos traz. Então, uma lista detalhada de muitos problemas e desafios dentro do sistema cardiovascular e outros órgãos pode, então, pela riqueza dessas informações, sobrecarregar tanto os pacientes quanto os familiares. Então, a gente corre o risco de pintar um quadro muito deprimente da vida para esse paciente, para quem nasce com esse ventrículo único. Então, a gente precisa, como profissional de saúde, dar um passo para trás e enquadrar de uma maneira adequada a situação atual do paciente com circulação do FONTAN. Então, a gente tem que encorajar e tem que dar suporte para essa família, para esse paciente. Então, uma história extraordinária, né? Então, assim, nunca antes se suspeitou que paciente com defeito cardíaco congênito, com risco de vida, pudessem viver por períodos tão longos em condições relativamente boas. Então, assim, não havia sido previsto no passado o fardo que essa circulação teria sobre a saúde física e psicológica dos pacientes. Por quê? Porque o foco na época era a sobrevivência. Agora essas crianças já estão sobrevivendo, então a gente tem que mudar esse foco. Então, o testemunho da perseverança de vários médicos, pacientes e suas famílias deve ser considerado uma questão surpreendente da medicina cardiovascular moderna. É um avanço brilhante. E, por último, a classificação então, desse trabalho, né? Então, é um trabalho quantitativo descritivo, né? Ele resume várias descrições de vários artigos, várias análises. Quanto à característica espacial, né, quanto ao ambiente, ele é um trabalho de campo, né, para uma correlação, um levantamento. Ops, não sumiu aqui, mas agora sumiu. É um trabalho de campo. Quando a característica temporal, então, desse paciente, ele é classificado como um trabalho transversal, né,
de certa forma, histórico, então, porque até no início do trabalho, na parte que a residente Aline falou, ele cita dados até históricos, né, do início das operações de Fontan. E, para finalizar, a finalidade desse estudo, desse trabalho, qual que é? Obviamente, é a avaliação prognóstica desses pacientes de circulação de Fontan. É isso, obrigado a todos. Bem, é um trabalho, como foi dito, descritivo, né? Muito bem apresentado pelo Luiz. Não tem especificamente nada estatístico para comentar, eu queria só chamar a atenção da complexidade, né? Que essa doença leva, essas cardiopatias levam, com a necessidade da operação de Fontan, e são repercussões em todos os órgãos, né? Já vimos na primeira fase, apresentada pela Aline, agora pelo Luiz, vocês veem que todos os órgãos são comprometidos, né? A parte metabólica, o fígado, pâncreas, glândulas, imunologia, vascular, hemodinâmica. Então, é uma necessidade realmente de uma equipe transdisciplinar, né? No mínimo interdisciplinar, e é o que a gente tem observado aqui no nosso grupo, essa capacidade de juntar várias áreas em prol do bem do paciente, né? Então, é isso que vai ter que ser feito mesmo. Tanto que aquela tabela que o Luiz apresentou, mostrando a ocasião de fazer cada exame, vocês veem que ela é muito linear, né? Isso não vale, isso é uma pequena base para você seguir o paciente, mas como a Alessandra falou, e eles fazem aí no ambulatório, tem que individualizar cada caso. Cada caso vai ter um comportamento diferente, uns são mais sensíveis a uma pequena elevação pressórica venosa, outros são menos sensíveis, o comportamento linfático é melhor, a parte psicológica influencia, o cuidado da família. Então, são muitas coisas interagindo para poder levar o paciente a mais quantidade e mais qualidade de vida, né? A fase de fazer ele sobreviver já foi conseguida. Agora é sobreviver com qualidade, né? E prorrogar o máximo possível a duração da vida. Então, o que eu chamaria atenção é a individualidade de cada caso, né? Sempre estudar bastante cada paciente, né? Não é porque operou e foi bem operado que está resolvida a situação, vai haver consequência a médio e longo prazo, então tem que estar sempre monitorando, formar equipe de busca desses pacientes, para se houver algum abandono, e buscar e saber o que está acontecendo, né, para levar ele realmente para acima dos 50 anos, como já está se conseguindo. Então, acho que basicamente seria isso, a individualização do paciente e o seguimento rigoroso e atento a todas as possibilidades. Busca ativa, né? Não esperar tanto acontecer, mas ir atrás das possibilidades e prevenir o mais possível. Seria esse meu comentário. E a homenagem ao Francis Fontana, né? Que foi o pioneiro disso tudo e conseguiu trazer esses pacientes até agora. E vai aumentar cada vez mais, né? Tem que ter uma área da cardiologia, já tem, né? Uma área da cardiologia especializada no cardiopata congênito adulto, né? Nós temos poucas pessoas envolvidas nessa área, mas é uma coisa que vai crescer. Já tem mais adulto cardiopata do que criança cardiopata no mundo. Então precisa desse cuidado. Era isso, Carlos.